Os Estados Unidos acabam de firmar uma parceria estratégica com a Embraer, que promete mexer profundamente com os rumos da aviação mundial. No dia 23 de setembro de 2025, foi confirmado um acordo histórico entre a fabricante brasileira e aliados norte-americanos para expandir o fornecimento do A-20 e 9 Super Tucano no território dos Estados Unidos. Esse movimento é visto como um primeiro passo de uma estratégia muito maior, capaz de alterar o equilíbrio da indústria aeronáutica global. Não se trata apenas de mais uma venda de aeronaves, mas sim de um movimento calculado que pode redefinir como os Estados Unidos utilizam aeronaves de suporte e, ao mesmo tempo, reposicionar a Embraer em um patamar ainda mais elevado no cenário internacional. A parceria vai muito além da transferência de um produto, envolvendo cooperação tecnológica, industrial e operacional, colocando a fabricante brasileira em posição privilegiada dentro de um mercado dominado por gigantes como Boeing e Lockheed Martin. A revelação do acordo aconteceu durante a conferência Air, Space and Cyber, organizada pela Air and Space Forces Association, um dos encontros mais importantes do setor militar norte-americano. O local não poderia ser mais simbólico, já que é onde são discutidas as grandes tendências de defesa e segurança que moldarão os próximos anos. Ao apresentar a Embraer como parceira, os Estados Unidos sinalizam que não apenas confiam na qualidade do A-20 e 9 Super Tucano, mas também desejam integrar a empresa a seu ecossistema de defesa. Segundo os termos iniciais divulgados, o contrato prevê a entrega de uma unidade do Super Tucano para fins de treinamento e avaliação. Mas o detalhe que realmente chama a atenção é que essa compra é apenas a primeira etapa, já que a encomenda definitiva virá através do programa FMS, o Foreign Military Sales, que regula as aquisições militares realizadas por Washington junto a parceiros estrangeiros. Ou seja, o que agora parece um investimento pontual, na prática abre caminho para uma cadeia de fornecimento bem mais robusta no futuro. Um dos pontos destacados pelas empresas envolvidas é que esse acordo permitirá aos norte-americanos iniciar imediatamente o treinamento de pilotos com o Super Tucano. Esse detalhe pode parecer burocrático, mas na prática representa um ganho estratégico gigantesco, já que a capacidade operacional inicial será alcançada com até 1 ano de antecedência em relação ao cronograma usual. Isso significa que as forças dos Estados Unidos poderão dominar o uso do A-20 e 9 mais rapidamente, aplicando-o em missões de instrução, apoio aéreo e operações especiais em tempo recorde. Em um contexto em que conflitos regionais podem escalar a qualquer momento, ganhar 1 ano de prontidão é de fato uma vantagem considerável. Outro aspecto que reforça o peso dessa parceria é o fato de a aeronave ser produzida na planta da Embraer em Jacksonville, Flórida. Não se trata de acaso, pois a Embraer já mantém operações industriais nos Estados Unidos há anos, justamente para atender contratos militares e civis de forma mais ágil e integrada. Com a montagem do Super Tucano em território norte-americano, o projeto ganha legitimidade política e reduz barreiras regulatórias. Essa presença industrial mostra como a Embraer soube jogar estrategicamente. Ao instalar linhas de montagem nos Estados Unidos, a fabricante brasileira garantiu não só acesso facilitado ao mercado local, mas também a possibilidade de participar de projetos sensíveis em que a proximidade com o cliente é crucial. O resultado é que, hoje, a Embraer não é vista apenas como uma exportadora, mas como uma parceira confiável dentro do próprio território norte-americano.
A relação entre a Embraer e a norte-americana Sierra Nevada Corporation, parceira nesse projeto, já soma mais de uma década de sucesso. Juntas, as duas empresas entregaram quase 50 unidades do Super Tucano a diferentes forças aéreas no mundo. Entre os exemplos mais emblemáticos está o Afeganistão, país que utilizou o A-20 e 9 em operações intensivas de combate e treinamento, sempre com bons resultados relatados. Essa experiência acumulada é fundamental para o momento atual. Os Estados Unidos sabem que estão lidando com um produto testado em cenários reais, que já provou sua eficácia em ambientes hostis, de desertos a montanhas. Essa credibilidade operacional pesa muito na tomada de decisão, especialmente quando se trata de investir em plataformas militares. O coração do acordo está no próprio Super Tucano, uma aeronave que se tornou sinônimo de eficiência, robustez e versatilidade. Diferente de caças supersônicos caríssimos, o A-20 e 9 ocupa um nicho específico, o de ataque leve e treinamento avançado. Com mais de 600 mil horas de voo acumuladas em missões pelo mundo, o turbohélice brasileiro conquistou reconhecimento por sua confiabilidade. Projetado para operar em condições adversas, o A-20 e 9 pode decolar e pousar em pistas curtas ou não pavimentadas, o que o torna ideal para missões em regiões remotas. Sua lista de capacidades impressiona: apoio aéreo aproximado, patrulha, interdição aérea, vigilância e reconhecimento armado, treinamento de controladores aéreos avançados e até escolta de aeronaves maiores. Outro ponto crucial é o baixo custo operacional. Enquanto caças de última geração custam centenas de milhões de dólares por unidade e têm manutenção cara e complexa, o Super Tucano entrega eficiência a uma fração desse valor, o que o torna perfeito para missões em que não é necessário mobilizar aeronaves supersônicas, mas sim garantir presença aérea constante e econômica. Vale lembrar que o Comando de Operações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos já havia adquirido 3 unidades do Super Tucano nos últimos anos. O objetivo era justamente testá-lo em missões de Combat Aviation Advisor, nas quais pilotos americanos treinam e apoiam forças de países aliados em operações conjuntas. Essa experiência positiva certamente pesou na decisão de ampliar a parceria. Ao apostar oficialmente no A-20 e 9, os Estados Unidos reconhecem que a aeronave brasileira se encaixa em suas necessidades estratégicas, principalmente em missões que exigem flexibilidade, custo reduzido e alto desempenho em cenários irregulares. Curiosamente, a presença da Embraer nos Estados Unidos também se destaca em outro setor, o da aviação executiva. Poucos dias antes do anúncio do acordo militar, um jato Phenom 300, fabricado em Melbourne, Flórida, chamou a atenção ao chegar ao Brasil sem pintura, exibindo apenas a camada protetora de primer. Esse episódio, que pode parecer secundário, ilustra como a Embraer se consolidou no mercado norte-americano. Produzindo aviões executivos diretamente nos Estados Unidos, a empresa consegue atender clientes locais e internacionais com mais agilidade. Esse detalhe reforça a confiança dos norte-americanos na fabricante brasileira, que já não é vista apenas como uma fornecedora externa, mas como parte ativa do setor aeronáutico do país. O que está em jogo aqui é muito maior do que a simples venda de aeronaves. A entrada da Embraer em um programa de compras militares dos Estados Unidos significa que a empresa brasileira foi alçada a um nível de confiança raramente concedido a fabricantes estrangeiras. Para o Brasil, isso representa prestígio e reconhecimento internacional.
Para os Estados Unidos, é a oportunidade de contar com uma aeronave altamente eficaz sem precisar desenvolver do zero um projeto semelhante. É, em outras palavras, um casamento de interesses em que ambos os lados ganham. Ao firmar essa parceria, a Embraer se coloca em posição privilegiada em relação a concorrentes globais. Fabricantes como Pilatus, da Suíça, e Textron, dos Estados Unidos, também oferecem aeronaves de treinamento e ataque leve, mas nenhuma delas conseguiu a mesma combinação de desempenho, confiabilidade e baixo custo que o Super Tucano apresenta. Além disso, o timing é perfeito. Em um mundo cada vez mais instável, marcado por conflitos regionais e operações de contra-terrorismo, cresce a demanda por aeronaves que possam operar em cenários irregulares. O A-29 preenche exatamente essa lacuna. E agora, com o respaldo dos Estados Unidos, sua presença no mercado tende a se multiplicar. A grande questão que fica é: o que vem depois? Para muitos analistas, essa é apenas a ponta do iceberg. A Embraer pode se tornar parceira dos Estados Unidos em outros projetos, ampliando sua participação em programas conjuntos de defesa e até mesmo abrindo espaço para colaborações em aeronaves de nova geração. Além disso, o acordo pode servir como trampolim para que a fabricante brasileira conquiste outros mercados estratégicos. Se os Estados Unidos, maior potência militar do planeta, apostam no Super Tucano, é natural que outros países sigam o mesmo caminho, confiando ainda mais no produto. O acordo firmado no dia 23 de setembro de 2025 entre os Estados Unidos e a Embraer não é apenas um contrato de venda de aviões. Ele simboliza uma mudança de paradigma na indústria da aviação, reposicionando a Embraer como parceira estratégica de Washington e abrindo caminho para transformações profundas no setor de defesa e no mercado aeronáutico global. O A-29 Super Tucano já era um sucesso consolidado em diversos países. Agora, com o aval e a parceria oficial dos Estados Unidos, ele se torna também um marco de cooperação internacional, inovação e estratégia. É por isso que muitos já afirmam: os Estados Unidos e a Embraer não apenas firmaram um contrato, eles estão mudando o jogo da aviação mundial.